Você já acordou com a sensação exata de que a escuridão no seu quarto tinha peso, que ela não era apenas ausência de luz, mas algo denso, quase sólido, respirando silenciosamente a meio metro do seu rosto? Não é medo da morte ou de fantasmas. É o pânico cru da percepção de que você não está sozinho, mesmo quando a solidão é o fato mais verificável da sua vida naquele instante. É uma sensação de deslocamento, como se o tempo tivesse engasgado e você estivesse preso em uma moldura de segundo que nunca se fecha e nunca avança. Essa é a sensação, veja bem, que Morelos, em 1939, exalava. E é a mesma sensação que senti anos depois, ao desenterrar os documentos mofados e as fitas gastas que contavam a história da casa onde, diziam os sussurros, ninguém jamais envelhecia. Morelos, no México daquele final de década, era um lugar esquecido pela pressa do mundo. A história que busco te contar, a que lentamente se infiltrou na minha vida como o cheiro adocicado e enjoativo de flores mortas, não é sobre guerra ou política. É sobre a natureza imutável do tempo e o terror que acontece quando a natureza, por um motivo que desafia toda a lógica biológica e física, decide fazer uma pausa, decidindo congelar um grupo de pessoas em um instante eterno, desnecessário e absolutamente desesperador. Se você está aqui agora, ouvindo isso no escuro, talvez seja melhor fechar as janelas. E eu preciso que você me prometa algo. Fique até o fim. Assine este pacto de silêncio comigo, porque algumas histórias, uma vez contadas, não podem ser desouvidas. E se você decidir continuar, se inscreva no canal, porque o que vem a seguir é um segredo que talvez devesse ter ficado enterrado na poeira sufocante de Morelos. Eu comecei a investigar a história do Solar dos Rivas por acaso, através de um artigo de jornal de 1971, amarelo e esfarelado, que mencionava a lenda da família congelada. O artigo era curto, não é quase uma nota de rodapé no meio de notícias sobre colheitas ruins, mas a descrição era precisa demais para ser folclore barato. Uma família inteira, composta por 6 membros, os pais, 3 filhos e uma tia-avó, que ao longo de 30 anos pareciam ter desafiado a entropia. Eles existiam em um estado de conservação que ia além da boa genética ou do clima seco. O que me atraiu não foi o milagre, mas a perturbação. Não havia alegria na descrição, a beleza era pétrea, a preservação mórbida. O solar ficava isolado, a alguns quilômetros do centro da cidade que já era minúsculo. A casa em si não era imponente, era pesada, de pedra escura e telhas vermelhas, com janelas estreitas que pareciam olhos permanentemente semicerrados contra o sol causticante de Morelos. Construída, segundo os registros que obtive, em meados de 1880, ela já tinha ares de mausoléu antes que a família Rivas se mudasse para lá. Os Rivas chegaram em 1908. Dom Alberto Rivas, um comerciante de têxteis de Cidade do México, buscou o isolamento e o clima supostamente salubre para a esposa, Dona Sofia, que sofria de uma doença respiratória vaga. Com eles vieram os 3 filhos, Miguel, que tinha na época 8 anos, Helena, 6, e o pequeno Javier, de apenas 2. E claro, a tia-avó, Catalina, que já parecia ter seus 50 e poucos anos e que, diziam, era a guardiã de segredos mais antigos que a família Rivas. O primeiro relato estranho data de 1918. 10 anos haviam se passado. A Primeira Guerra Mundial terminara. Revoluções varriam o México. O mundo mudava vertiginosamente. Mas quando Dom Alberto levou seus filhos para a Praça Central para comprar doces, um evento raro, pois os Rivas eram notoriamente reclusos, os vizinhos notaram algo. Miguel, que deveria ter 18 anos, parecia um garoto de 12. Não era apenas a altura, eram os traços faciais, a ausência de barba, a pele com aquele frescor infantil que a puberdade deveria ter levado há muito tempo.
Helena, aos 16, ainda tinha os joelhos arranhados e o cabelo trançado frouxamente, como uma criança que acabou de sair da escola primária. Javier, que completara 12, era pequeno e miúdo, com a face redonda de quem mal havia deixado a primeira infância. O que o tempo faz, na maioria das vezes, é nos trair lentamente, desgastando o que temos. Na casa dos Rivas, o tempo parecia ter sido subornado a traí-los de outra forma, mantendo-os em uma perpétua imitação de juventude. Os vizinhos, claro, comentavam. No início, eram piadas sobre o bom ar de Morelos e a sorte de Dona Sofia. Mas o silêncio e o isolamento dos Rivas aumentavam na mesma proporção em que o espanto da cidade crescia. Eles pararam de receber visitas. Quando Dom Alberto ia ao comércio, era sempre evasivo, vestindo roupas que pareciam recém-passadas, mas que tinham o corte de uma década atrás. Era como se a própria casa estivesse sugando o fluxo da mudança. 20 anos depois, em 1928, a diferença era gritante, quase absurda. Miguel deveria ter 28 anos, Helena 26, mas as poucas pessoas que os viram de relance afirmaram que pareciam, no máximo, adolescentes pálidos e silenciosos. O pavor na cidade não era mais sobre sorte, era sobre magia negra ou, pior, alguma doença desconhecida que paralisava o desenvolvimento humano. E o mais perturbador, Dom Alberto e Dona Sofia. O envelhecimento dos adultos costuma ser mais lento e gradual que o dos filhos, mas mesmo assim é implacável. Mas em 1928, Dom Alberto Rivas parecia ter congelado por volta dos 45 anos. Seus cabelos, que deveriam estar grisalhos ou ralos, mantinham a densidade da meia-idade. Dona Sofia, supostamente debilitada, tinha a pele lisa e um brilho nos olhos que desafiava a passagem das estações. A tia Catalina, no entanto, era a exceção mais curiosa. Ela já era madura quando chegou. Em 1928, ela deveria estar se aproximando dos 80, mas seu rosto mantinha a mesma severidade de 1908. Ela não parecia jovem, ela parecia preservada, como uma fruta seca que reteve sua forma e essência, mas perdeu a umidade vital. O terror psicológico aqui reside na repetição, você entende? O tempo passa, mas o espelho não muda. Imagine acordar a cada manhã sabendo que, para o mundo exterior, o relógio corre, mas para você e sua família, o ponteiro está permanentemente preso na mesma hora, no mesmo dia, na mesma estação de crescimento. Para mim, o fio de Ariadne dessa história começou a se desenrolar quando encontrei o diário do Dr. Samuel Herrera. Herrera era o médico local, um homem cético e pragmático, que teve a infelicidade de ser o único profissional de saúde disposto a visitar o solar dos Rivas entre 1935 e 1939. O diário de Herrera, escrito à mão em um caderno de couro apodrecido pelo calor, era a prova mais sombria e detalhada. Ele tentou diagnosticar a condição, mas todas as tentativas falharam. Ele falava em termos de estase biológica, atrofia temporal e, em momentos de desespero, maldição. Em 1937, Herrera descreveu uma visita. Ele foi chamado para examinar Miguel, que agora deveria ter 37 anos, mas que fisicamente não passava de um garoto de 14, talvez 15 anos. Ele escreveu: "A pele de Miguel é fria ao toque. Sua voz aguda e ainda hesitante é de um adolescente que luta contra a mudança, mas a mudança nunca vem. Seus olhos, contudo, são o que mais me atormentam. Eles não são os olhos de um garoto. Eles carregam a fadiga, o tédio e o horror de quase 4 décadas. É a mente de um homem adulto aprisionada no corpo de um garoto que não cresce. Ele não consegue sair dessa idade. Ele está condenado a revivê-la eternamente sem a inocência que a acompanha." O Dr. Herrera notou um padrão ainda mais estranho nos hábitos da família. Eles viviam sob uma rotina rígida.
repetindo as mesmas tarefas, usando as mesmas roupas, comendo as mesmas refeições, mantendo a casa em um estado de conservação que era, por si só, um desafio à lógica. Não havia pó nas superfícies. Os livros na estante pareciam ter sido manuseados no dia anterior, embora as edições fossem antigas. O cheiro predominante era de naftalina e madeira velha, sim, mas também havia uma nota mais estranha, metálica, como a de eletricidade estática. Era como se os Rivas tivessem se tornado guardiões, não de um segredo, mas de uma cena. Eles estavam vivendo uma encenação perfeita do ano de 1908, ou talvez de 1918, e não podiam, ou não queriam, que a performance terminasse. A ausência de envelhecimento físico era apenas o sintoma mais visível. O verdadeiro horror era o envelhecimento psicológico em contraste com a estagnação física. Imagine a mente de uma mulher de 30 anos vivendo no corpo de uma menina de 6. A dissonância deveria ser ensurdecedora, o sofrimento indizível. Mas, de acordo com Herrera, eles eram silenciosos, exageradamente quietos. Eles não riam. Eles se moviam com uma lentidão deliberada. Era o medo de que qualquer movimento brusco, qualquer paixão, qualquer mudança de humor pudesse quebrar o frágil feitiço que os mantinha suspensos. O único sinal de vida era o tremor constante nas mãos de Dona Sofia e o olhar fixo e vazio de Javier, o caçula, que aos 33 anos ainda tinha a aparência de uma criança de 10. Chegamos finalmente ao ano de 1939. A tensão na casa atingiu um ponto insuportável, não por causas externas, mas pela exaustão da repetição. Quase 30 anos naquela prisão biológica. Herrera fez sua última visita em junho daquele ano. Ele foi chamado porque a tia Catalina estava, finalmente, morrendo. E aqui jaz a chave para o terror. Se ninguém envelhecia, como alguém poderia morrer? A morte, afinal, é o ápice do envelhecimento biológico, a falha final do sistema. O que Herrera presenciou não foi a morte natural de uma idosa, mas sim uma dissolução. O diário descreve que Catalina não estava mais preservada. A casca estava quebrando. A pele, antes rígida, agora estava flácida e manchada, a um ritmo acelerado, como se os 30 anos que ela havia pulado tivessem decidido cobrá-la em uma única noite. Herrera escreveu: "O tempo que lhe foi roubado voltou em fúria. Ela está envelhecendo por 30 anos em 30 horas. Suas feições se afundam, seus ossos se retraem. E o cheiro não é de doença. É o cheiro de pó e fermentação, o cheiro de algo que foi mantido hermeticamente fechado e que agora respira o ar da decadência." A família Rivas estava reunida ao redor do leito da tia Catalina, observando esse envelhecimento acelerado, com um silêncio que, segundo Herrera, era mais aterrorizante do que gritos. Era um silêncio de reconhecimento. Eles sabiam que a morte de Catalina era um prenúncio. O que manteve os Rivas naquela estase por tanto tempo não era uma bênção, e sim uma vontade. Uma vontade exercida por alguém ou algo que exigia a imobilidade em troca da permanência. E a tia Catalina era o elo mais fraco, a mais velha quando chegaram e talvez a mais cansada da performance. A cena final de Herrera em seu diário é de desespero abjeto. Ele tentou argumentar com Dom Alberto Rivas, o patriarca. Ele implorou para que eles saíssem daquela casa, para que aceitassem a ajuda da medicina e o fluxo da vida normal. Dom Alberto, o homem de 45 anos que já havia vivido 67, olhou para o médico com aqueles olhos que tinham visto décadas de repetição em um ciclo vicioso e respondeu numa voz baixa que aterrorizou Herrera até os ossos. Ele disse: "Doutor, nós não podemos sair. Não podemos. Se o tempo volta, ele não é gentil." E assim, a fundação está estabelecida. A casa em Morelos não era um refúgio da velhice.
Era um campo de força que paralisava o avanço biológico, mas cobrava um preço altíssimo na mente, na alma e na humanidade de seus habitantes. A tia Catalina estava prestes a pagar a fatura em 1939. E o resto da família Rivas, Dom Alberto, Dona Sofia, Miguel, Helena e Javier, estavam presos, observando o que aconteceria com eles quando a barreira caísse. Este é apenas o começo, o alicerce deste terror. Se você sentiu um arrepio agora, se de repente olhou para o espelho, se perguntando se o seu rosto realmente corresponde à idade que você carrega na alma, então você está entendendo. Não saia. O que o Dr. Herrera descobriu nos dias seguintes, o que realmente estava mantendo os Rivas naquele estado imutável, e o que causou o colapso final em Morelos, 1939, é o que vamos desvendar na próxima parte. Se você está aí, sozinho, e sentiu a mesma opressão que a escuridão de Morelos exalava, comente apenas uma palavra: eu ouvi. E se souber de alguém que precisa entender que a imortalidade pode ser a pior das maldições, compartilhe isso. Mas não assista o resto desacompanhado. A casa ainda estava em silêncio e o tempo para o Dr. Herrera estava correndo pela primeira vez em anos. Mas para os Rivas, o relógio estava prestes a bater, cobrando cada segundo que lhes havia sido prometido. E a dívida seria paga com o terror mais puro e inexplicável. A tia Catalina morreu, mas ela não parou de envelhecer. E isso é o que nos leva para a próxima etapa. Você já despertou com aquela sensação cortante e gélida de que o mundo continuou girando, mas que o seu próprio relógio interno, aquele que marca a degradação inevitável dos tecidos e a acumulação silenciosa das memórias, simplesmente congelou? Em Morelos, em 1939, a família que habitava aquela morada específica não precisava imaginar. Eles viviam isso a cada segundo de um dia que se recusava a findar. E não falo de um dia no sentido filosófico da eternidade, mas de um dia específico, uma terça-feira morna de outono que parecia se repetir, não em eventos, mas em substância. Era a mesma luz filtrada pelas cortinas pesadas, o mesmo cheiro de mofo antigo misturado ao perfume doce e paradoxalmente fresco de gardênias. E, acima de tudo, era o mesmo silêncio espesso que pesava sobre os ombros como uma manta de chumbo. O que eu descobri ao longo das minhas observações iniciais, e isso é a parte que realmente nos arrasta para o abismo do desconforto, não era apenas a ausência de rugas em seus rostos ou o vigor que teimava em permanecer em seus corpos esbeltos. O verdadeiro horror estava nos olhos. Ah, os olhos. Eles eram jovens, sim, brilhantes, mas carregavam uma camada de opacidade que só o tédio existencial de séculos poderia conceder. Imagine ter 40 anos na certidão, parecer ter 20, mas carregar a fadiga espiritual de 200 anos, vividos em uma rotina que não oferece novas surpresas, novas tristezas, nem mesmo a salvação do esquecimento. Eles se moviam pela casa como sombras coreografadas por um maestro invisível, seguindo padrões que deviam ter sido estabelecidos décadas atrás. O café da manhã, sempre às 7h10 da manhã, composto por pão de milho e geleia de goiaba, nunca mudava. A senhora Alicia, que parecia uma jovem noiva, sentava-se na cabeceira, os longos cabelos escuros caindo como cascatas, e lia o mesmo volume desgastado de poesia francesa que eu notara no dia anterior, e que, se a anomalia temporal se estendesse aos objetos, ela lia há talvez 50 anos. O senhor Octávio, o patriarca imperturbável, passava as manhãs na varanda olhando para o jardim, um jardim que, ironicamente, envelhecia. As roseiras cresciam, floresciam e morriam lá fora, seguindo as regras cruéis do tempo que lhes eram impostas. Mas, dentro da casa, a poeira que se acumulava sobre a mobília parecia feita de um material diferente.
uma poeira estéril que se recusava a assentar permanentemente, como se o próprio ar estivesse em um estado de perpétua suspensão. Nesse ponto, se você está se sentindo invadido por uma claustrofobia silenciosa, a sensação de que as paredes estão se fechando, lembre-se, você precisa chegar ao fim dessa revelação para entender o preço que eles pagaram. Fique comigo, e se ainda não o fez, una-se a este pacto de silêncio perturbador para que possamos desvendá-lo juntos, pois há detalhes que só devem ser ouvidos no escuro. A grande revelação do segundo dia não foi a imortalidade, mas a exaustão. A imortalidade forçada não era um presente, era uma punição, um ciclo de repetição, onde a única coisa que mudava era a profundidade do desespero silencioso que eles escondiam sob a pele impecável. Eu observei a filha deles, uma jovem chamada Sofia, que tinha a aparência de 16 anos e a alma de uma bibliotecária aposentada. Ela passava a maior parte do tempo no que chamavam de sala de estudos, uma câmara revestida de madeira escura onde os livros pareciam ter sido manuseados por uma eternidade, mas nunca lidos. Ela não estudava, ela apenas olhava. Olhava para o papel de parede desbotado, para o retrato a óleo de um ancestral desconhecido. Olhava para a ausência de movimento no jardim além da janela. Uma vez, ela se levantou, foi até o piano de cauda no canto e tocou as primeiras notas de uma sonata de Chopin. Era uma melodia linda, mas a performance parou abruptamente na terceira nota. Ela encostou a testa no teclado frio e permaneceu assim por 20 minutos, antes de voltar à sua cadeira. 20 minutos de êxtase, 20 minutos de silêncio pontuado apenas pela minha própria respiração, que eu tentava desesperadamente abafar, com medo de que o som do meu próprio ar envelhecido perturbasse a perfeição inerte daquele lugar. O tempo, fora dali, em Morelos de 1939, ainda estava se movendo. As notícias do rádio falavam de conflitos distantes na Europa, de mudanças políticas, de colheitas abundantes. Mas, dentro da casa, essas notícias pareciam ecos de uma vida que lhes era negada. Eles ouviam o rádio, claro, mas sem reação. Era como se estivessem folheando um álbum de fotos de estranhos, cujas vidas eram vibrantes, efêmeras e, portanto, significantes. A significância estava na finitude. Eles, presos na infindabilidade, haviam perdido o significado de cada ação. Por que tomar o café da manhã se haverá outro idêntico amanhã, e depois de amanhã, e no ano que vem? Por que amar, se a separação pela morte nunca virá, mas apenas a separação pelo tédio infinito? Esta casa não era assombrada por fantasmas, era assombrada pela inevitabilidade do sempre. Havia uma anomalia física que começou a me perturbar profundamente. As portas. O rangido das dobradiças era sempre o mesmo, com a mesma nota aguda e lamentosa. Eu tentei lubrificar uma delas secretamente, mas no dia seguinte, quando a abri, o som estava lá, idêntico, como se a lubrificação tivesse sido absorvida ou rejeitada pela própria estrutura da madeira. Era como se a casa estivesse protegendo seus próprios ruídos, seus próprios padrões de decadência. A casa era um loop de memória física, e havia o cheiro. Já mencionei a gardênia e o mofo, mas havia algo mais sutil, algo que eu demorei a nomear. Um aroma metálico, levemente salino, que pairava perto das soleiras das portas e nos cantos mais escuros. Um cheiro de ferro frio, quase como sangue seco, mas sem ser repulsivo, apenas inquietante. Eu comecei a associar esse cheiro à manutenção da estase. Era o preço, talvez? Algum tipo de energia extraída ou mantida para desafiar a natureza? Naquela noite, a tensão psicológica atingiu seu pico. Lembre-se, o medo não reside no monstro que salta, mas na certeza de que há algo errado com o silêncio.
Eu estava no meu quarto, um pequeno anexo nos fundos que havia sido cedido a mim para minhas observações científicas, como o Sr. Octávio, com sua voz monocórdica, chamara minha estadia. Eu havia instalado pequenos dispositivos de medição de temperatura e vibração, tentando encontrar uma flutuação, uma quebra no padrão. Nada. A temperatura permanecia constante, a pressão do ar não variava. Eu estava deitado, mas não dormia. Eu ouvia o ritmo da casa. Eles se recolhiam cedo. Às 9 da noite, o silêncio era total. Mas essa noite, às 3h15 da manhã, ouvi algo. Não um som estrondoso, mas o som mais perigoso de todos. Um passo. Era um único passo, seco e lento, no corredor principal, que era revestido de tábuas de madeira centenárias. Um som normal em qualquer casa antiga. Mas eu sabia que não era normal. Naquela casa, os passos eram feitos para serem inaudíveis, para não quebrar a tapeçaria de silêncio. Era um passo deliberado. Eu me levantei em completo silêncio. Minha pele estava arrepiada, não pelo frio, mas pela realização. Quem havia dado o passo? E por quebrar o pacto do silêncio. Enquanto eu rastejava em direção à porta do meu quarto, o cheiro metálico se intensificou, tornando-se quase pungente. Parecia emanar do próprio chão. O corredor estava completamente escuro, mas havia uma fresta de luz vindo da porta da sala de estar. Eu me arrastei lentamente, a cada centímetro uma eternidade, sentindo a madeira fria sob meus pés descalços. Não havia mais passos, apenas o silêncio, mas agora era um silêncio ativo, um silêncio que estava me observando. Quando cheguei à abertura da sala de estar, espreitei. A senhora Alicia estava lá. Ela não estava lendo poesia, ela estava parada no centro do tapete persa, imóvel, vestida com seu habitual vestido de seda branca, e ela estava olhando para o espelho. Era um espelho antigo, alto e oval, com uma moldura pesada e ornamentada, o tipo de espelho que retém a imagem de tudo o que viu. Mas o que ela estava vendo? Seu reflexo estava lá, perfeito, intocado pela passagem do tempo. Mas a mão direita da senhora Alicia estava estendida, tocando a superfície fria do vidro. E então, o que vi me fez prender a respiração, de tal forma que senti dor no peito. Seu reflexo no espelho não era exatamente idêntico. Havia uma sutil distorção, algo quase imperceptível. No reflexo, os olhos de Alicia não tinham aquele brilho jovem. Eram fundos, cercados por sombras densas, e sua expressão não era de tédio, mas de um terror profundo e silencioso. Um luto que só poderia pertencer a uma alma que se viu presa. E o que era pior, no reflexo, na testa perfeitamente lisa de Alicia, havia uma leve, quase transparente linha de ruga. Uma única ruga. A ruga que o tempo lhe devia. E ela a estava tocando, como se estivesse tentando acariciar a única prova de que ela estava, de fato, viva e envelhecendo, mas em um plano que lhe era negado. O espelho não era apenas um objeto de reflexão, era uma janela para o tempo que lhe havia sido roubado. Ou talvez o lugar onde o tempo que lhe pertencia estava aprisionado. Ela sussurrou algo. Eu mal consegui distinguir as palavras, mas o tom era o de uma súplica antiga. Deixe-me ir, deixe-me mudar. O sussurro foi engolido pelo silêncio metálico da sala. O reflexo permaneceu, o único vestígio de decadência em toda a casa. Naquele momento, eu compreendi a mecânica do horror. A casa não impedia o envelhecimento. Ela o desviava, o armazenava. O tempo não parava. Ele se acumulava em algum lugar, talvez na própria estrutura da casa, talvez nos objetos, talvez naquele espelho. E se o tempo estivesse acumulado, o que aconteceria se ele fosse liberado de uma só vez? Eu permaneci ali, paralisado. A senhora Alicia recuou lentamente do espelho, seu rosto retornando à máscara de juventude impassível. O reflexo, com a ruga e o terror, desapareceu com sua ausência. Ela então se virou, mas não na minha direção.
Ela foi até a lareira e pegou um pequeno objeto de prata que estava sobre a prateleira. Era um relógio de bolso, pequeno e delicado. Ela o abriu, e lá estava a evidência mais aterradora de todas. O relógio estava funcionando. O ponteiro dos segundos vibrava rapidamente, mas não marcava as horas. Ele corria, corria, corria. Era o tempo que estava sendo gasto, mas sem propósito, sem direção. Apenas uma drenagem incessante de segundos que jamais se tornariam minutos reais naquela casa. O som do tic-tac era quase imperceptível, mas em meio ao silêncio denso, parecia um tambor batendo no meu crânio. Se em algum momento dessa descrição você pensou em um cheiro, um toque ou um som que não deveria estar lá em sua própria casa, comente "eu senti" ou "não estou sozinho". É importante sabermos quem mais está ouvindo essa respiração, quem mais está sentindo a vibração desse tempo desperdiçado. Alicia colocou o relógio de volta sem emoção e retornou para seu quarto. Seus passos agora novamente inaudíveis, absorvidos pelo tapete. Fiquei no corredor por mais 1 hora, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. A realização era terrível. A família estava em perfeito estado físico, mas suas almas estavam se deteriorando rapidamente devido à monotonia e à estagnação. E o ambiente, a casa, estava agindo como um gigantesco ímã temporal, sugando o processo de envelhecimento e armazenando-o. Mas para onde exatamente ia esse tempo? E se o tempo acumulado tivesse uma consciência? No dia seguinte, comecei a notar a reação do Sr. Octávio. Ele não era estoico. Ele era cauteloso. Ele me observava com uma intensidade que beirava a suspeita, mas não a ameaça. Era como se ele estivesse me avaliando, ponderando se eu era um risco ou uma possível ferramenta. Durante o almoço, sempre o mesmo ensopado de cordeiro e legumes, ele fez uma pergunta que me fez engasgar. Não era sobre minhas pesquisas, nem sobre o mundo exterior. "Você não se cansa de ter fins?" Ele perguntou com a mesma voz monótona de sempre, mas com uma estranha ponta de curiosidade. O fim da refeição, o fim do dia, o fim da vida. Não seria melhor não ter o fim? Eu mal consegui formular uma resposta. O fim, Sr. Octávio, é o que dá valor ao meio. Sem o fim, não há urgência, não há amor, não há memória real, apenas repetição. Ele sorriu levemente, um movimento quase imperceptível dos lábios. Um sorriso que era mais melancolia do que escárnio. A memória real, você diz. E se a memória for o maior fardo de todos? Lembrar de cada detalhe, cada dor, cada erro, e saber que você terá que carregá-los por mais uma eternidade? É aí que a casa intervém, meu jovem. Ela não nos tira a vida, ela nos tira o peso da continuidade. E foi aí que o peso da minha própria finitude se tornou insuportável. Eu percebi que a casa estava me tentando, não com promessas de vida eterna, mas com a promessa de alívio. Alívio de ter que lutar, de ter que mudar, de ter que enfrentar o próximo dia, que seria diferente e, portanto, exigente. O horror psicológico não é sobre ser morto. É sobre ser convencido de que a morte é preferível à alternativa. Comecei a sentir que minhas próprias horas estavam ficando mais lentas. Meu relógio de pulso parecia descompassado. As manhãs pareciam durar o dobro do tempo, e eu passava longos períodos olhando fixamente para a parede, esquecendo o que eu deveria estar fazendo. Será que a influência da estase estava começando a me atingir? Eu estava envelhecendo mais lentamente? Ou estava apenas perdendo minha vontade de viver no ritmo normal? Tive que fazer um esforço hercúleo para manter meu foco e minha agenda. Eu anotava a hora em que escrevia, a hora em que bebia água, a hora em que observava Sofia tocar a terceira nota no piano. Isso era vital, manter a referência externa. Se eu perdesse a referência, eu me tornaria apenas mais uma peça na tapeçaria imóvel.
O mais estranho de tudo era a relação da família com o sol. Eles evitavam a luz direta. Passavam o dia nas sombras das varandas e dos interiores escuros. Eu me perguntei se o sol, a fonte mais óbvia do fluxo do tempo e da vida, seria de alguma forma doloroso para eles. Um lembrete do mundo que seguia adiante. Eles eram a prova de que a vida sem propósito cronológico não é vida, é uma forma de preservação. Como frutas cristalizadas, bonitas e intactas, mas sem a seiva da vida fresca. Eu precisava descobrir o ponto de drenagem, o epicentro da anomalia, e o único lugar que ainda não havia explorado era o porão. Um porão antigo, com uma porta de carvalho maciço sempre trancada na cozinha. A senhora Analícia e o senhor Otávio haviam me avisado com sua cortesia fria que o porão não estava em condições seguras para um visitante, mas o que eles estavam protegendo ali, o acúmulo de tempo, a fonte da sua maldição. Naquela noite eu faria a tentativa. A porta de carvalho, o cheiro metálico era mais forte perto dali. Eu podia sentir o peso do tempo, como umidade condensada, escorrendo pelas frestas. Era lá que a casa guardava seu segredo, e era lá que o verdadeiro horror da eternidade se manifestava. Eu tinha que me preparar para o que encontraria. Não um túmulo, mas talvez a câmara fria, onde o tempo de todos os habitantes estava sendo guardado, esperando o momento de cobrar sua dívida. Eu podia sentir os segundos desperdiçados vibrando na madeira da porta, e aquilo era mais ameaçador do que qualquer fantasma gritante. O porão. Aquele lugar me aguardava, e a única coisa que eu sabia é que se eu descesse, eu poderia não voltar com a mesma idade mental. Não importa quantos anos meu corpo parecesse ter. O verdadeiro medo é descer as escadas e sentir que você está pisando em todas as horas que você pensou ter esquecido. É apenas uma porta, mas o que há do outro lado pode te quebrar, e você vai implorar para que sua pele se rache e suas articulações gritem, apenas para sentir a prova cruel e final de que você ainda está mudando. E se essa casa, essa atmosfera, estiver mais próxima de você do que você imagina, olhe para o seu reflexo agora. Você consegue jurar que o tempo não está te roubando algo mais vital do que apenas a juventude? Algo que só pode ser visto naquele instante, antes que o espelho devolva a imagem perfeita? Existe uma coisa sobre procurar a verdade que ninguém te conta, ninguém te avisa. E talvez, se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu estou falando agora. Não é o medo do desconhecido que destrói a gente, mas sim o medo do que é conhecido, o pavor frio e absoluto de finalmente entender a engrenagem do terror. Porque quando você entende, você não pode mais desver. Você se torna parte da equação, um conhecedor de um segredo que talvez devesse ter permanecido enterrado sob a terra seca e quente de Morelos. Chegamos à terceira parte desta história, ao ponto de inflexão onde o silêncio que antes era misterioso se transforma em uma câmara de tortura auditiva, onde a estabilidade do tempo se revela a maior e mais cruel de todas as maldições. Se você chegou até aqui, se você conseguiu atravessar a quietude daquela casa e o calor estagnado de 1939, é porque você também sente que há algo a ser revelado, um pacto sombrio que sustentava a miragem de juventude e permanência. Pense bem antes de continuar, e se puder, garanta que outros saibam que esta história existe, mesmo que você decida sair dela agora. Porque a verdade, uma vez libertada, precisa de testemunhas. O pesquisador, aquele que ousou ficar tempo demais, observando as paredes de pedra e a face imutável dos ocupantes, começou a sentir os efeitos da casa Elvira de uma maneira muito mais íntima e perturbadora.
Não era apenas a sensação de que seu relógio tinha parado, mas a percepção de que suas próprias memórias recentes estavam ficando porosas, escorrendo como areia fina pelos dedos. Ele se lembrava perfeitamente de 1939, dos detalhes do vestido de Dona Elvira, do cheiro de canela no ar, mas tinha dificuldade em recordar o que havia jantado na noite anterior, ou quando, exatamente, ele tinha chegado a Morelos. O tempo ali não apenas parava o corpo, ele roubava o futuro e desmanchava o passado. A casa estava o transformando em mais um dos seus fantasmas estáveis. Um corpo bonito e imutável, mas uma mente progressivamente vazia. Foi durante a quinta noite, enquanto o calor da tarde finalmente cedia lugar a uma noite abafada e sem vento, que o silêncio da casa foi quebrado. Não por um grito, não por um estrondo, mas por algo muito pior, a repetição. Ele estava no corredor, olhando a porta fechada do quarto de Elvira, a matriarca, a âncora dessa permanência, quando ouviu. Não eram passos, mas um som rítmico, baixo, vindo de baixo. Como o tic-tac de um gigantesco coração que tinha sido forçado a desacelerar até quase parar, mas que ainda pulsava, melancólico e profundo. Ele desceu as escadas. A penumbra da sala de estar era eterna. A luz sempre parecia vir de uma manhã muito específica, fria e branca, nunca do sol ardente de Morelos. As figuras sentadas nos sofás, as crianças de bochechas rosadas e olhos vazios, não se moveram. Nunca se moviam. Eles eram a prova viva e assustadora da suspensão. O som vinha do porão, um lugar que lhe havia sido sutilmente proibido, mas que ele sabia existir. A chave para a porta do porão estava pendurada em um gancho esquecido, ao lado da despensa, coberta por uma fina camada de poeira que não se acumulava mais, apenas existia ali. Ele a pegou. O metal da chave estava friamente pesado, como um peso morto que não podia ser aliviado. Ao girar a chave na fechadura, o som rítmico cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu não era o silêncio usual da casa, que era opressivo. Era um silêncio atento, predador. O silêncio que vem quando algo sabe que está sendo observado. Você conhece esse silêncio? Aquele momento em que você congela no meio de um movimento porque sente que o ar ao seu redor acabou de ficar mais denso? Ele abriu a porta. O cheiro que subiu não era de mofo ou terra, mas de cobre e, estranhamente, de açúcar queimado. O ar frio do porão era um choque contra o calor estagnado do andar de cima. Ele desceu os degraus de pedra escorregadios, iluminando o caminho com um lampião a óleo que ele havia trazido consigo. Objetos de 1939 que pareciam operar perfeitamente naquelas condições estranhas. O porão era vasto, mas não continha vinho, nem batatas, nem poeira. O porão continha mecanismos. No centro da sala havia uma espécie de altar ou máquina. Era feita de madeira escura e polida, incrustada com fragmentos de vidro e metal que não pareciam pertencer a nenhuma tecnologia humana conhecida. Parecia um relógio gigantesco, mas suas engrenagens estavam imóveis. A única coisa que se movia e que havia feito o som rítmico era um pêndulo enorme, feito de algum mineral pesado e escuro, balançando lentamente, mas agora parado. E logo abaixo do pêndulo ele viu a matriarca, Dona Elvira. Ela estava sentada em um banco baixo, de costas para ele. Ela ainda usava o vestido de cetim azul pálido que ele a havia visto usando desde o primeiro dia. Seu cabelo castanho escuro estava perfeitamente arrumado, uma cascata de cachos que desafiavam a gravidade e o tempo. Ele pigarreou, e o som em eco no porão foi ensurdecedor. Elvira não se virou. Sua voz, quando ela finalmente falou, não era a voz calma e melodiosa que ele ouvira na sala de estar. Era rouca, seca, carregada de um cansaço que nenhum corpo de 30 anos deveria suportar. Você descobriu, ela disse. Não era uma pergunta. O que é isso, Elvira?
Ele perguntou, apontando o lampião para o mecanismo. Ela riu, e o som era horrível, como vidro sendo triturado lentamente. É a estabilidade, meu caro. É a âncora. É o motivo pelo qual você, eu e todos lá em cima estamos presos nesta tarde eterna de 1939. Ele avançou. O calor do andar superior não existia ali. A frieza do porão parecia sugar a energia, a vontade. Ele notou, ao lado do grande pêndulo, uma série de pequenas gaiolas de ferro, delicadas e intrincadas, como as usadas para transportar pássaros exóticos, e elas não estavam vazias. Em cada gaiola havia um objeto. Não objetos. Havia vida. Eram pequenas criaturas, indefiníveis, talvez filhotes de animais ou insetos gigantes, mas eles emitiam um brilho fraco e pulsante. E enquanto ele observava, horrorizado, ele percebeu o que eram. Eles eram o futuro. Eles eram o tempo que estava sendo roubado, condensado e armazenado ali. Elvira percebeu para onde ele olhava. Esses são os nossos impostos, ela murmurou, sua voz ainda raspando. Para que o nosso tempo possa ser infinito, o tempo de alguma coisa deve ser finito, e deve ser pequeno o suficiente para ser armazenado. A casa requer um pagamento contínuo, uma pequena fração da existência de outrem para manter a nossa. Nós não envelhecemos porque outra coisa morre em nosso lugar, minuto a minuto, eternamente. A matriarca finalmente se virou. O rosto era o mesmo de 30 anos, mas os olhos... os olhos de Elvira eram o verdadeiro horror de Morelos. Eles não eram vazios como os das outras pessoas no andar de cima. Os olhos dela eram velhos, infinitamente velhos. Eles eram janelas para o inferno do tédio eterno e do arrependimento contínuo. Eu sou o motor, meu caro. Eu sou a chave que liga a máquina, ela sussurrou. Os outros, eles não sabem mais. Eles se tornaram meros reflexos, corpos que flutuam na superfície de 1939. Eles não envelhecem fisicamente, mas a memória deles se desfaz a cada ciclo, deixando apenas a casca. Eu não. Eu fui forçada a manter a consciência plena. Eu sou o único ser aqui que envelhece por dentro. Eu sei o preço, eu pago o preço, eu sinto cada minuto que passa sem passar. A revelação foi um golpe físico. A maldição não era a imortalidade, mas a estase com plena consciência do horror. Por que você não desliga a máquina? Ele perguntou, sua voz fraca. Elvira sorriu, um gesto fantasmagórico. Porque o que é roubado não pode ser devolvido. Se eu desligo esta máquina, o tempo não volta ao normal. Ele se vinga. O tempo que foi suprimido, o tempo que foi roubado destas criaturas minúsculas, se manifesta de uma vez. E você não quer ver o que anos de tempo condensado fazem a um corpo humano. Ele olhou para a matriarca, seus olhos suplicavam. Então, ele entendeu a verdadeira natureza da casa. A casa não era um refúgio do tempo, era um vampiro de tempo. De repente, ele sentiu o peso da sua própria permanência. Ele estava ali há 5 dias. Seus últimos dias no México, sua vida antes de Morelos, tudo parecia uma história contada por outra pessoa. Ele estava sendo ancorado. A casa estava começando a sugar suas memórias, preparando-o para se tornar mais uma das figuras bonitas e silenciosas no sofá. Ele deu um passo em direção à máquina. Ele tinha que quebrar o ciclo. Não toque! Elvira sibilou, sua voz ganhando uma força repentina e desesperada. Se você quebrar o ciclo, você nos mata. Mas você se mata muito pior. O pesquisador ignorou o aviso. O terror de viver eternamente preso, com a mente se desfazendo em pequenos fragmentos vazios, superava o medo da morte. Ele pegou uma das pedras soltas no chão do porão. O pêndulo gigante da máquina estava parado, mas ele podia ouvir um zumbido baixo e constante vindo da base de madeira polida. Ele hesitou. Era realmente a única saída? Destruir a máquina e liberar o tempo reprimido?
Nesse instante de hesitação, a matriarca fez um movimento que não era de 30 anos, mas de uma agilidade desesperada e ancestral. Ela não tentou detê-lo fisicamente. Ela apenas colocou a mão sobre a máquina e começou a falar. Não palavras, mas uma ladainha baixa e gutural, algo que não pertencia ao espanhol de 1939, mas a algo muito mais antigo, algo que cheirava a terra e sacrifício. E o pêndulo, sozinho, começou a se mover novamente, devagar, uma batida. Dessa vez, não era o som de um coração, era o som de uma contagem regressiva. Um tremor percorreu o porão. As pequenas gaiolas contendo a vida roubada começaram a vibrar, e o brilho fraco dentro delas aumentou, tornando-se uma luz ofuscante, quase dolorosa. O ar ficou pesado, tão espesso que respirar se tornou um esforço consciente. O pesquisador sentiu a pressão do tempo voltando, não de forma gradual, mas de forma violenta e concentrada. Ele sentiu uma pontada na cabeça, a dor excruciante do seu corpo tentando processar 5 dias de estagnação de uma só vez. "O que você fez?" Ele conseguiu ofegar. "Eu acelerei", disse Elvira, o rosto contorcido de agonia. Mas seus olhos, por um breve segundo, carregavam um brilho de gratidão. "Eu estou pagando o que foi roubado, mas não para a casa. Para você. Vá agora." O pesquisador soube que aquela era sua única chance. A máquina estava liberando o tempo roubado e a matriarca, com sua consciência de séculos, estava canalizando essa explosão. Ele não precisava quebrar a máquina. Ele precisava apenas fugir enquanto ela se autodestruía ou se exauria. Ele correu escada acima. As figuras no sofá não o viram. Elas estavam imóveis, mas algo estava errado. As crianças, aquelas de bochechas rosadas, agora pareciam ter feições turvas, como quadros antigos sob umidade extrema. O tecido do vestido de uma das mulheres, antes liso e vibrante, parecia desintegrar-se em câmera lenta. O tempo estava voltando, mas de forma caótica. Ele não olhou para trás. Ele irrompeu pela porta da frente da casa Elvira, tropeçando na varanda. O calor de Morelos o atingiu, mas não era o calor estagnado de 1939. Era o calor de uma tarde em chamas, o calor da realidade brutal e implacável. Ele correu. Correu pela rua de terra, sob o sol que finalmente parecia se mover no céu. O som que ele ouviu atrás de si não era de explosão, mas de implosão. Um som seco, como se algo vasto e oco tivesse desabado sobre si mesmo. Ele não parou até que a casa estivesse fora de vista, até que ele estivesse na estrada empoeirada que levava para a civilização, para o ano que era, para o tempo que se movia. Quando ele finalmente conseguiu se recompor em um vilarejo vizinho, ele olhou para o próprio reflexo em uma poça d'água. Ele não estava dramaticamente envelhecido, mas estava mudado. Havia linhas finas de expressão que não existiam antes, e seu cabelo, ele podia jurar, estava um pouco mais grisalho. Ele havia perdido talvez alguns meses de vida em uma explosão de segundos. Apenas o suficiente para quebrar o ciclo. Ele nunca voltou a Morelos. Ele tentou, anos depois, encontrar a casa Elvira, mas a área onde ela deveria estar era apenas uma vasta e seca plantação de agave. Não havia ruínas nem vestígios, apenas terra virgem. A casa e tudo o que estava dentro tinha se dobrado sobre si mesma, removida da existência pela fúria do tempo liberado. E aqui chegamos ao final do Conto de Morelos, 1939. Mas o final de uma história não é o mesmo que o fim do horror. O pesquisador viveu o resto de sua vida com uma paranoia sutil. Ele não conseguia suportar relógios parados. E toda vez que ele acordava, ele tinha que se forçar a lembrar de pequenos detalhes. O dia, o mês, o ano. Ele temia o esquecimento. Temia que a lentidão da casa tivesse se infiltrado em sua própria alma. E que o preço de sua fuga fosse a perda gradual de sua própria linha do tempo. Ele nunca soube se Elvira sobreviveu
a explosão temporal que ela provocou. Ele esperava que sim, para que a dor dela pudesse finalmente cessar. Ou pior, que ela tivesse sido absorvida pelo próprio tempo, transformando-se em um sussurro no éter. Mas há uma coisa que ele me contou, uma última confissão que permanece comigo até hoje e que eu passo para você agora em voz baixa, no meio da noite. Depois da fuga, por muitos anos, ele dizia que conseguia sentir o peso do tempo. Ele podia sentir o seu próprio relógio interno correndo, mas também sentia a ausência, o vazio que a casa tinha deixado. E às vezes, quando ele estava sozinho em seu quarto, no meio do silêncio absoluto da madrugada, ele ouvia. O que ele ouvia não eram passos, nem vozes. Era o som de um pêndulo gigante, balançando lentamente uma única e profunda batida, ecoando de algum porão distante. É o som de que algo está esperando, não por você envelhecer, mas por você parar. Se você já sentiu a repetição cruel do tempo em sua vida, ou se esta história te tocou de forma que você não consegue explicar, deixe um sinal nos comentários. Escreva apenas "eu ouvi" ou "não estou sozinho". Isso é importante, porque talvez Morelos não seja apenas um lugar. Talvez Morelos seja uma condição, e talvez, em algum ponto da sua vida, você também tenha aberto a porta para um cômodo onde o tempo se recusa a seguir em frente, e você nunca sabe o que a casa pode ter deixado para trás, na sua pressa para te deixar ir. Olhe para o seu pulso. O seu relógio está se movendo? Tem certeza? Você consegue ouvir algo lá embaixo na fundação da sua própria casa? Apenas escute e não se mova, porque o tempo é a única coisa que deve ser sempre constante. E quando ele vacila, mesmo que por um segundo, algo toma o lugar que ele deixou vazio. Algo que respira.